Boa noite. Quais são os erros fatais da representação comercial? É sobre isso que a gente vai falar hoje nessa live. Quais são os erros que não dá para cometer, né? Então, eu selecionei alguns que eu acho que são os mais básicos, né? Que são os mais elementares, para que a gente já tire eles do nosso caminho. Porque erro, obviamente, a gente comete muitos o tempo todo, só que é melhor a gente se concentrar naqueles erros que não são os óbvios, que não são os básicos, para a gente ter tempo para ficar cada vez mais especialista, para ficar cada vez mais dono do nosso negócio, dono do nosso jogo, certo? Bom, meu objetivo aqui é que a gente faça bastante trocas, então quem tiver perguntas, por favor, pode trazer as perguntas que eu vou estar respondendo. Olá, Casa Chique, tudo beleza? Então eu vou começar falando sobre os erros mais básicos para que a gente tente tirar eles do nosso caminho, para a gente tentar não cometê-los, certo? Vamos deixar para cometer erro sobre coisas que não são tão óbvias, certo? Eu só gostaria de convidar todo mundo que assistir aqui a essa live para que também entre lá no link do meu grupo, na minha bio do Instagram. Quem tiver nesse grupo vai sempre receber no dia seguinte ou 2 dias depois da live, no máximo, o mapa mental da live, que é o resumo de mais ou menos tudo que eu trato nas nossas lives. É mais ou menos uma coisa assim, ó, é bem resumida, mas tem todos os tópicos que a gente cobriu, porque às vezes a gente gosta de alguma coisa, poxa, o que foi aquilo que foi falado mesmo, agora não lembro. Tem ali as coisas principais, beleza? Bom, então eu vou começar agora falando do erro número 1. Eu acho que quando eu fiz essa chamada, né, quais são os erros fatais cometidos na representação comercial, talvez eu tenha passado alguma impressão do tipo assim, nossa, será que esse erro é tão terrível? Será que é algum erro que eu não conheço, que eu nunca fiz? E eu acho que vocês vão notar que ao longo dessa live que eu vou ir falando os erros, todo mundo vai se dar conta que meio que já sabia isso. Só que entre saber e fazer tem uma longa distância, por isso que é tão importante a gente explicar, falar mais sobre e debater. O primeiro erro fatal que eu escolhi é a falta de persistência do representante comercial. E isso pode parecer uma coisa muito simples, porque é muito simples a gente falar, falta de persistência. A gente sabe que falta de persistência em qualquer campo, em qualquer negócio, vai causar o insucesso. Mas a vida do representante, ela começa todos os dias, porque todos os dias ele já tem um não e ele está indo em busca do sim, que é a pessoa, o comprador, a empresa que vai comprar dele. Então, todos os dias ele tem que receber um boost de energia, de vamos nessa, de vamos lá. Por quê? Porque a gente é gente, vendedor é gente, representante é gente. É óbvio que mesmo a gente tendo o nosso foco, tendo o nosso caminho, olhando a estrada que a gente quer traçar, é óbvio que nesse meio tempo muitas coisas acontecem, inclusive coisas na vida pessoal da gente. E às vezes a gente desanima, né? Todo mundo pode desanimar, isso aí é uma coisa humana. Então, se a gente tiver sempre na cabeça que sem persistência não adianta, a gente já vai eliminar uma das maiores doenças que pode se abater sobre um representante comercial. Se a gente pegar o perfil do representante comercial que está ou iniciando na carreira de representação comercial ou que está iniciando algum mercado, a gente tem que pensar que esse cara, ele tem que cavar o espaço dele no mercado a tapa. Eu converso com muitos representantes agora, com esse meu perfil voltado aos representantes ou aos vendedores que querem se transformar em representante, e eu ouço algumas queixas do tipo, o mercado está muito difícil,
nossa, o pessoal está demitindo o representante, ou o pessoal... Assim, gente que só vê problema. Não tem problema, só vê problema. Só que não vai... Esse tipo de atitude não resolve nada. O que resolve é tu te dar conta que sim, o mercado está cada vez mais agressivo. Sim, o mercado está cada vez mais difícil. E não é no Brasil, é no mundo. Tem muito mais gente, tem muito mais produto, tem muito mais concorrência. Então, assim, é óbvio que tá mais difícil. E é óbvio que tu vai ter que afiar a tua faca muito mais na hora de cortar. Então, assim, eu não tô aqui para vender facilidade, eu tô aqui para vender, não só explicar e tudo mais, mas explicar que sim, porque está mais difícil, que a gente tem que ser melhor. Porque a gente só tem que ser melhor que os outros, certo? Então, a persistência, ela é absolutamente a base de qualquer coisa para quem quer fazer negócio e para quem vender. Não adianta, eu já liguei para esse cara 2 vezes e não consegui, eu acho que ele não é perfil para mim. Ligou só 2? Mandou só uma proposta? Tentou falar só 2 vezes? Chamou uma vez no WhatsApp e nunca mais chamou? E quando ele te respondeu, tu demorou para responder para ele. Quer dizer, isso aí não é estar afiado para a guerra. Não é. Quem tá achando que trabalhando como representante comercial, como empreendedor, vai ter algum resultado positivo sem ter uma bruta de uma persistência, tá fora do jogo. Tá fora do jogo. Então, persistência é não ter persistência, e quando eu digo não ter persistência é realmente não cavar o teu espaço e não perceber que não, eu vou abrir esse espaço aqui vai ser meu, e persistir não vai dar certo. Esse mercado não é mercado para gente fraca, não é mercado para quem desiste fácil, não é mercado para quem vê a dificuldade no lugar de ver a oportunidade. Beleza, pessoal, erro número 2. Não conhecer o mercado onde tu tá inserido. Não conhecer o mercado que tu trabalha. O que eu quero dizer com conhecer o mercado? Claro, tu pode... estou no mercado de material de construção. Gente, é conhecer os números do mercado. Realmente conhecer os números desse mercado. Tanto do teu mercado regional ou local que tu atende, quantos revendedores, quantos compram dessa maneira ou daquela maneira, quantos precisam de mais prazo ou menos prazo, isso é conhecer o mercado no detalhe, assim como conhecer o mercado do nicho onde está essa tua representada. Se ele está apontando para lá, para cá, até para tu como representante tomar tuas decisões. Quem sabe tu também pode estar inserido no mercado que o mercado está morrendo. Então, para que tu vai botar tanta energia no mercado que está morrendo? Bota energia no mercado que está bombando, no mercado que já é tendência, e vai te preparando para abandonar o barco se tu tá vendo que tu tá com uma representada que ela mesma tá morrendo ou o mercado dela não existe mais. Então, assim, isso é um erro fatal. Por que é um erro fatal? Porque daqui a pouco tu tá com representada que não vai te levar a lugar nenhum. Porque aquele mercado não tá bom, ou aquele mercado não é mais aquele jeito de vender naquele mercado. Os mercados mudam. Eu vejo muitos representantes se queixando que o mercado onde ele atua há muitos anos, ele já não é mais o mesmo. Mas, meu Deus, gente, os mercados mudam, faz parte do jogo. A gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que antever isso e se posicionar no sentido de antever e estar preparado e ter plano de backup, ter plano B. Então, é um erro fatal que pode acabar com a vida de muitas empresas de representação se a gente não pensar de uma forma de mercado, numa forma global. Erro número 3. Não conhecer o produto que trabalha a fundo. Isso aí é um erro muito que acontece muito, porque às vezes
pessoal sabe vender e acha que por saber vender consegue vender qualquer coisa. E não é assim que a coisa funciona. Hoje, cada vez mais, o representante tem que ser um especialista no que ele vende, porque o mercado cobra isso. E o representante, a partir do momento que quando ele está vendendo, ele também vende a ele mesmo, ele tem que ter autoridade sobre aquilo que ele está fazendo. Porque a gente só presta a atenção e só compra de quem a gente vê que aquela pessoa tem autoridade, sabe do que está falando, não é uma pessoa que veio aqui me empurrar produto, tirar pedido. Então, o conhecimento do produto que tu está vendendo, ele é crucial para que a tua venda aconteça. Não só o conhecimento do produto em si, mas do mercado naquele produto. Hoje, os representantes, os de sucesso, são cada vez mais representantes que também são influenciadores, que também se preocupam com a venda daquele produto na ponta. Uma coisa que eu falo muito aqui, a venda de representação comercial, ela é uma venda de longo prazo. A gente vende várias vezes para o mesmo cliente. Então, o que acontece? O representante tem que se preocupar com por que preço aquele comprador vai colocar o produto dele, se ele vai conseguir girar. Não adianta só descarregar mercadoria e ele que se vire para vender. O representante, ele é um parceiro do revendedor dele, do canal dele que ele atende. Então, tudo isso passa pelo profundo conhecimento do mercado e do produto, tá? Até porque muitas vezes vamos falar mais em outras vezes, em outras lives disso, que é o trabalho do mix, né? O representante, ele tem que conseguir colocar todo o mix dele dentro daquele cliente, e ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver uma relação de confiança muito forte com esse cliente dele. Senão, todas as orientações e as sugestões que ele der não vão ter eco, ele não vai ter credibilidade para fazer isso, certo? Bom, o erro número 4 é um erro muito óbvio. Ele é muito óbvio, mas de tão óbvio que ele é, às vezes a gente não se dá conta. Não saber vender. Não vou nem comentar, que é óbvio que o cara que trabalha com representação comercial, é óbvio que ele sabe vender. Porque é como respirar para ele, né? A venda para o representante comercial é tudo. É a ferramenta, é o veículo. Mas tem umas coisinhas dentro desse saber vender que eu pontuei e botei aqui numa listinha para a gente falar sobre. Muito importante, não tá vendendo, não tá dando certo aquela venda, não pede, por favor, não pede para o cliente te ajudar, porque isso aí acaba com a tua moral junto ao cliente. Acaba com o fato de tu estar vendendo uma coisa que ele precisa ou com a qual ele vai ganhar dinheiro na empresa dele. Porque vender por pena, vender por me ajudar, é uma postura que talvez até, às vezes a gente até precisa, né, de um pedidinho para fechar a meta do mês e tudo mais, mas o approach não pode ser esse. Esse approach acaba com a tua raça. Tá? Porque vira o representante coitado, vira o representante chorão. Desculpa eu falar dessa maneira assim mais forte, mas é o que é, sabe? Então, às vezes até pela intimidade que a gente tem com algum cliente, a gente pode querer descambar para esse lado, mas assim, o cliente é o cliente, ele não é nosso amigo. Então, a gente gosta de comprar de quem nos traz bons negócios, tá? Um outro pequeno erro. A venda é treino, venda é técnica, tá? Tem pessoas que têm mais facilidade? Tem pessoas que têm mais dificuldade? Tem. Mas venda não é dom, tá? Por que eu acho que venda não é dom? Por que eu acredito e sei que venda não é dom? Porque se tu te basear apenas em um talento nato para vender ou num dom para vender, e não trabalhar sempre em te preparar, em te qualificar, tu vai acabar sendo um vendedor ultrapassado, baseado
só na arte. E a venda hoje em dia está cada vez mais relacionada à administração de emoções, administração de relacionamentos e baseada na técnica e baseada no conhecimento que eu já falei anteriormente, mercado e produto, certo? Bom, sempre lembrar que a venda é toda ela baseada na conexão entre o vendedor e quem está comprando. O que acontece isso? O que é a conexão? É tu chamar o teu cliente pelo nome, é ele ter a oportunidade de falar, fazer as perguntas certas, para realmente cada vez mais o teu laço com o teu cliente tá bem forte para tu poder ter a atenção dele e realizar as tuas vendas e realizar os teus negócios. Gerenciamento de emoções. Isso é uma coisa muito importante dentro das vendas. Por quê? Porque vender é falar com as pessoas. E a gente, às vezes, pode não estar legal naquele dia. Ou a gente pode estar muito ansioso para vender. Ou a gente pode estar nervoso. Ou a gente pode estar tantas outras coisas. Porque nós, representantes, somos seres humanos como quaisquer outros. Só que na hora da venda, a gente tem que vestir o personagem. A gente tem que botar a bola no chão para fazer a coisa certa no tempo certo. E não confundir cliente com amigo, tá? Já vi muitos casos de representantes acharem que aquele comprador é amigo dele. Daí, quando acontece alguma coisa e ele descobre que não é amigo e ele acabou misturando vida pessoal com vendas, e daí deu a maior confusão. E isso não dá dinheiro. Não é porque o cara é teu amigo que ele vai comprar de ti. Ele pode até ser o teu amigo, mas o que tem que segurar a relação comercial é que tu tá trazendo um produto, um negócio que vai fazer a empresa dele ganhar dinheiro. Então, assim, o olho na bola sempre, tá? Porque quando a gente sai de casa para ganhar dinheiro todos os dias, a gente tá saindo para fazer dinheiro, não é para fazer amizade. E eu já vi muitos casos de representantes que eram o queridinho de todo mundo, mas não eram os que mais vendiam. Isso acontece muito, muito no mercado. Ah, me dou super bem com fulano me recebe a hora que eu quiser. Agora, comprar para valer não é a mesma coisa, tá? Comprar volume não é a mesma coisa. Outro erro dentro das vendas. Às vezes, falta fome para o representante comercial, tá? Falta fome de ganhar cada vez mais. Esse eu acho que é o problema mais difícil de resolver, porque isso aí é o sangue correndo nas tuas veias. Tu não pode achar que tu já tá ganhando bem. Tu não pode achar que tu já tá bem. Tu sempre tem que querer mais. E isso é um acerto de contas da gente com a gente mesmo. Por que já tá bom? Por que tem que se contentar com aquilo ali? Não. Quem trabalha com vendas tem que querer sempre mais. É a fome que faz tu ir atrás. Tá? Então esse é um outro detalhe dentro do mundo das vendas que eu achei importante também trazer aqui nessa live, apesar de não ser uma coisa tão fatal, mas ela é tão do espírito do representante comercial que realmente alcança números altos, que alcança riqueza, que eu resolvi trazer aqui porque ele é a mola propulsora totalmente. E o erro número 5, e é o último, tem muitos erros, tá, gente? Mas eu acho que esses que eu elenquei aqui são aqueles que a gente tem que cuidar para não cometer de jeito nenhum. Porque na caminhada a gente acaba sempre cometendo erros, mas o importante é acertar mais do que errar. Mas esse último erro é um erro que eu também vejo acontecer de forma bem comum, que acontece do representante agir como se ele trabalhasse para a representada, ou como se ele trabalhasse, ele é representante, mas ele age como se ele fosse funcionário. Esse erro, ele é um erro muito comum, tá? Porque às vezes é uma representada bacana, às vezes são pessoas legais que tem lá, a gente faz amizade, a gente se dá bem, e a gente confunde um pouco as estações e esquece
que aquela representada não é a empresa onde a gente trabalha. A empresa onde a gente trabalha é a nossa empresa de representação comercial. Não dá para fazer essa confusão e eu vou te dizer por que não dá para fazer essa confusão. Primeiro, porque tu não trabalha na representada, tu não é da equipe da representada, a representada ela também é uma cliente tua. Esse posicionamento correto, ele vai evitar uma coisa que acontece com muitos representantes, que eu vejo às vezes acontecer, que é, ele esquece que ele nunca pode parar de prospectar novas representadas. Ele não pode ficar sempre com o mesmo número de representadas, porque representadas, algumas ficam muito tempo, mas todas vão vir e todas vão ir. Quem vai ficar é a tua empresa, é o teu conhecimento e é o teu trabalho. Então, não cometa esse erro de às vezes confundir as coisas. Tu não é funcionário da representada, tu não trabalha para a representada, tu trabalha para ti. E as representadas, elas vão vir, vão ir, e o que vai ficar é a tua empresa, é a tua obra, né? A tua empresa é a tua obra, é o teu bem. Essa sim é a tua empresa. Então, não confundir essa coisa. E não quer dizer que tu não possa ter um relacionamento maravilhoso, deve ter um relacionamento maravilhoso com a representada, mas nunca esquecer que ela não é a tua empresa. A tua empresa é a tua empresa de representação. Bom, pessoal, esses foram os erros que eu selecionei, erros que eu considero bastante graves e bastante importantes para a gente evitar cometê-los, tá? Fico esperando, se vocês quiserem fazer comentários aqui no meu direct, até para me lembrar de algum erro, de repente, muito importante que eu não estou citando aqui, tá? Quero agradecer todo mundo que está assistindo essa live. Se vocês acharem que ela pode ajudar alguém que está entrando na representação comercial ou que está iniciando e seria bom compartilhar, manda essa live para colegas, para amigos, para divulgar. E eu continuo aqui, vamos fazer sempre as nossas lives às segundas-feiras, às 8 e às 15 e às 8 da noite também, todas as segundas e todas as quintas, às 20 horas. E entra lá no grupo, clica no link lá da minha bio, que eu vou mandar o mapa mental dessa live para todo mundo que estiver lá no meu grupo, beleza? Uma boa noite para todo mundo e até a próxima!